diz. Aleluia. E nessa manhã eu convidei o pastor Jobim. Vem cá, pastor Jobim. Ele diz, né? E o pastor Jobim vai colocar aquilo que Deus colocou no seu coração, vai colocar diante de nós. Nós vamos ver o que Deus vai fazer. Eu sei que Deus tem coisas para fazer, né, Jobim? Tá? Hoje é ceia. E ceia é comunhão. Que a igreja possa entrar nesta comunhão. Sabemos que o inimigo está aí fora doido para derrubar-nos. Ele não está satisfeito. Mas nós queremos é Deus. Ele pode batalhar do jeito que ele quiser, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém? Pastor Jobim, fica à vontade. Levanta aqui. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Amém. Feliz de poder estar aqui mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Hoje de manhã não teve café não, gente. O pastor me deixou de jejum forçado. Que dó, pecado, né? Fazer isso com as visitas, né? Não tem café não, Jobim. Come esse lanche aí reforçado, que amanhã é só depois da ceia. Falei, tá bom, pastor. Depois dessas pessoas não voltam mais, não sabe por quê, né? Estou sofrendo. Aí o Bruno, cadê o Bruno? O Bruno manda para mim uma mensagem. Pastor, tem shampoo aí, tá? Você pode usar, fica à vontade. Oh, Jesus. Muito feliz de poder estar aqui. Quero compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos essa noite. Aliás, esta manhã. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. É um texto bastante conhecido, mas é sobre isso que nós vamos estar meditando aqui nesta manhã. Eu confesso para os irmãos que por volta de 2:30 da manhã eu não dormi mais, E eu acendi a luz e comecei a fazer algumas coisas, louvar o Senhor, a orar também, externar algumas coisas. Falei sobre isso que eu vou estar compartilhando com os irmãos ali pela manhã. Mateus capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo enviará de volta. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumento e num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre ele os seus mantos e sobre Jesus e montou. Uma grande multidão estendia os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante dele e o que estavam o seguindo gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E perguntaram: quem é este? A multidão respondeu: é Jesus, o profeta da Galileia. Aleluia. É o que diz a palavra do Senhor. É um texto bastante conhecido, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um texto que a Igreja Católica celebra, conhecido como o Domingo de Ramos. É um texto também que vem se cumprindo uma profecia messiânica externada pelo profeta Isaías.
Nós estamos vivendo em dias difíceis, dias de aperto, dias de medo, dias de incerteza, mas no princípio do ano de 2020, havia uma grande expectativa financeira para o Brasil. O Brasil vai crescer, o PIB vai aumentar tanto, o Brasil vai prosperar como nunca. Os economistas, numa grande euforia de um grande crescimento financeiro para o nosso país, até que então é nos anunciado uma pandemia que sugou toda a economia, que sugou todo o projeto de crescimento econômico para o nosso Brasil. E nós vemos um Brasil de uma grande euforia descendo para um grande momento de expectativa, de incerteza. E agora, como que vai ser? Todo um planejamento anual teve que ser mudado devido a um vírus que se instalou e que chegou aí na humanidade, que também chegou aqui no nosso Brasil. Então a gente vê uma economia da euforia para a incerteza. Você vê um povo cheio de euforia, esperando, os empresários apostando no crescimento financeiro para um momento de incerteza. E esse texto que eu li aqui, a entrada triunfal de Jerusalém, ela também nos mostra um pouco disso, porque você vê uma multidão cheia de euforia, celebrando Jesus, entrando na cidade de Jerusalém. E Jesus aqui, amado, ele tinha acabado de fazer um grande milagre, que era ressuscitar Lázaro. Aí você imagina que quando Cristo ele ressuscita Lázaro, a sua fama ela é aumentada através da cidade de Betânia. Quem é esse que está entrando aí? É Jesus de Nazaré. Que Jesus é esse? Aquele que ressuscitou Lázaro. Ah, sim, eu já ouvi falar. O que é que o povo fizeram? Fizeram festa, prepararam o caminho, ele entrando na cidade de Jerusalém, se cumprindo uma profecia. O que é que o povo faz? Pega ramos, espalha ramos pelo caminho e começa a balançar ramos e começa a celebrar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabak, Bichão Donai, ele está vindo, é o rei, é o Messias. E o povo começa a celebrar, o povo começa a fazer festa, o povo começa a adorar a quem? Ao Messias. O povo estava eufórico, era uma euforia total, o povo estava celebrando, o povo estava adorando, e o jumentinho ia, e a multidão ia atrás celebrando, e a multidão não parava: Hosana, 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 cortando um galho de ramos, espalhando ramos pelo caminho, celebrando a entrada triunfal, celebrando uma profecia, celebrando o Senhor Jesus. Que dia lindo foi aquele domingo de Ramos, que dia maravilhoso. Israel, aquela Jerusalém foi agitada, ela foi sacudida pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ramos levantado, adorando a Deus. Essa pandemia, ela tem mostrado o quanto nós temos de Bíblia, o quanto nós somos raso ou profundo. E ela revelou que muitos crentes são profundos na palavra, mas ela também revelou que muitos crentes são rasos na palavra. Só que aqueles discípulos, aquela multidão que gritava: Hosana, Hosana, celebrando Jesus, no domingo de Ramos, no dia de festa, mas logo depois, na sexta-feira da paixão, no sofrimento de Jesus, não tinha ninguém ao pé da cruz balançando ramos. Quando chegou o sofrimento na vida de Jesus, não tinha multidão seguindo, dizendo: Hosana, Hosana, Hosana. Quando o sofrimento ele se instalou
na caminhada, na reta final, na vida terrena de Jesus, não tinha uma multidão atrás, eufórica, gritando: Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor Jesus. Quando começou o sofrimento, o povo esqueceu os ramos. Quando começou o sofrimento, o povo abandonou os ramos. Quando começou o sofrimento, o povo se afastou. Quantas pessoas antes da pandemia estavam com ramos levantados? Começou a pandemia, abaixou os ramos, querido. Aqui mostra para mim e para você que Jesus, ele não aboliu o sofrimento da sua vida. Deus não tirou o sofrimento da vida de Jesus. Não, Jesus, você vai ter que passar por aí. Mesmo ele orando 3 vezes, lá no Getsemane, ele orou, e na sua oração 3 vezes, Jesus pediu para que o Pai afastasse esse cálice dele, mas mesmo assim, se o Pai não afastou, amado, se o Pai não afastou o sofrimento de Jesus, ele também não vai afastar o sofrimento de nós. Mas Jesus não foi mais forte no domingo de Ramos, quando o povo celebrava o Ramos. Jesus não foi mais empoderado em cima do jumento. Jesus não foi mais empoderado quando o povo gritava: Hosana, Hosana. Jesus, ele foi mais empoderado, ele foi mais forte, ele foi mais triunfante na dor. Foi na dor que ele mostrou para todo mundo que ele era diferente dos discípulos. Foi na dor que ele veio para poder mostrar o seu propósito. Foi a dor que tornou Jesus mais poderoso ainda. É a dor que nos faz amadurecer. As minhas maiores experiências com Jesus foi no momento de dificuldade. As minhas maiores experiências com Jesus, Gilberto, não foi e quando eu estava levantando ramos. A minha maior experiência com Jesus não foi quando eu estava gritando: Hosana, Hosana. As minhas maiores experiências com Jesus foi na luta, foi na dificuldade que eu saí mais forte, foi na dificuldade que eu saí mais empoderado. Está vindo luta aí, Deus quer empoderar você. Está vindo dificuldade aí, Ele quer trazer experiência para você. É através dessa luta que você vai sair mais forte. Aconteceu com Jesus. Nós só estamos celebrando a Santa Ceia aqui, porque Ele venceu a dor, Ele venceu a chacota, Ele venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia. Aquele povo abaixou o ramos, mas nós podemos estar aqui hoje, mais de 2000 anos depois, com os ramos levantados, adorando e glorificando, dizer: Hosana, 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 Hosana. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu vejo isso aqui nesse texto que eu compartilho aqui com os irmãos nesta manhã. Repita-se comigo: eu não vou abaixar os meus ramos na adversidade. Jesus sendo chicoteado, cadê o Hosana? Jesus sendo coroado, coroa de espinho, aquilo foi uma zombaria. A capa vermelha foi para Jesus uma zombaria. A cana foi uma zombaria. Você não é rei? Rei tem que ter coroa. Colocaram nele uma coroa de espinho, zombaria. Rei tem que ter uma capa e colocaram nele uma capa, zombaria. Rei tem que ter um cedro e deram para ele um pedaço de cana. Aquilo foi uma zombaria. Zombaram de Jesus. A coroa de espinho que colocaram nele foi para zombar. Você não é rei? Então toma uma coroa de espinho. Zombaram de Jesus. Ele suportou tudo isso, mas quando ele era zombado não tinha hosana. Quando ele era injuriado não tinha ramos levantados. A palavra para mim e para você nessa manhã: temos que continuar com ramos levantados, com Covid sem Covid, ramos levantados, com vitória sem vitória, ramos levantados, porta aberta ou porta fechada, ramos levantados, com resposta sem resposta, ramos levantados. Ele não desceu da cruz para me continuar com ramos levantados. Ele não desceu da cruz para me continuar gritando: Hosana, 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 Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quantas pessoas não estão aqui, pastor, porque abaixaram ramos?
quando as pessoas desviaram, porque abaixaram os ramos. Quem pregou para você que não teria dor? Quem pregou para você que não teria sofrimento? Jesus lá no começo, vai ter luta, viu? Lá no começo ele já pregava, vai ter sofrimento. Lá no começo ele pregava, vocês vão ser perseguidos, mas tem uma coisa, tem bom ânimo, eu sou com vocês. Tem bom ânimo, eu sou contigo. Olha, eu não sou contigo só hoje não, eu vou ser contigo para sempre. Eu vou embora, mas eu vou enviar o meu Consolador que vai estar com vocês. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, não escondeu o sofrimento de Jesus. Por que você acha que ele vai esconder de você? Deus não poupou Jesus do sofrimento. Por que você acha que ele vai poupar você? Deus não extinguiu o sofrimento da caminhada do ministério de Jesus. Por que você acha que ele vai extinguir o sofrimento da sua vida? Ele não vai, ele vai permitir. Mas sabe de uma coisa? Quando ele vier, não abaixe os ramos. Quando ele aparecer, ele vai encontrar você com ramos levantados. Quando a enfermidade vier, vai encontrar você com ramos levantados. Quando o problema bater na sua porta, vai encontrar você com ramos levantados. O vizinho não vai entender. Eu sei que a irmã está na luta, eu sei que o irmão está na prova, mas como ele consegue continuar adorando? Que é isso? Eu estou com meus ramos levantados. Eu estou com meus ramos levantados. Eu continuo adorando. Tem ramos aqui nesta manhã, tem ramos aqui nesta manhã. Não abaixe o ramo, está difícil. Levanta o ramos. Quero profetizar nesta manhã. Quando a sua vitória chegar, ela vai encontrar você com os ramos levantados. Quando a sua bênção chegar, vai te encontrar adorando. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. A luta, ela revela o nosso equilíbrio espiritual. A luta, ela nos mostra o quanto nós temos de equilíbrio e o quanto nós não temos de equilíbrio. A luta tem esse poder de sair o melhor de nós e o pior de nós. A luta tem o poder de revelar o quanto nós somos rasos e o quanto nós somos profundo. Aquela multidão era uma multidão rasa. Veio a luta, sumiu. Era uma multidão rasa. Aquele povo que gritava Hosana não tinha nada de profundidade, porque veio a luta, sumiu. Até os discípulos. Qual o discípulo que estava ao pé da cruz levantando o ramo? Deus está chamando o crente aqui nesta manhã para levantar ramos na luta, para levantar ramos na dificuldade, para levantar ramos na perseguição, para levantar ramos quando você estiver sendo injuriado. Não vão entender, porque ninguém entende mesmo o que Deus faz, mas vão ver você com ramos levantados em momento em que o mundo esperasse que você iria baixar a cabeça. Vão ver você com ramos levantados em momento que o mundo esperava que você iria chorar. Levante o ramos. Não para. Levante o ramos. Não para. Levante o ramos. Continua adorando. Cadê o ramos na sua casa? Cadê o ramos no seu casamento? A Santa Ceia aqui nesta manhã, ela só está acontecendo porque Jesus venceu a morte, para que eu pudesse continuar com o ramos levantado. Só está acontecendo isso nesta manhã porque Ele triunfou. Eu quero convidar você a viver esse negócio, a viver essa palavra. Todos nós conhecemos. Domingo de Ramos, uma euforia total. Sexta-feira da Paixão, não tinha mais ramos. Aquele povo não aprendeu a celebrar Jesus na dor. Aquele povo não aprendeu a celebrar Jesus no sofrimento. Aquele povo não aprendeu a celebrar Jesus na adversidade. Você não está sozinho nesse momento. Levante o ramos. Você não está sozinho nessa prova. Levante o ramos. A crise bateu, você não está sozinho. Levante os ramos.
As duas tempestades que os discípulos enfrentaram, o Senhor estava presente. Ele também está presente na sua tempestade. Levante os ramos. O que é que eu faço? Continuo adorando. Ainda não veio, ramos levantados. A enfermidade continua, ramos levantados. A minha hora não chegou, ramos levantados. A minha oportunidade de emprego não veio, ramos levantados. Porque não vai ser a crise que vai ditar se você vai levantar ramos ou não. Não vai ser a dificuldade que vai ditar se você vai levantar ramos ou não. Não vai ser a luta que vai ditar se você vai levantar ramos ou não. O que vai ditar se você vai levantar ramos ou não é a Santa Ceia, que representa, Ele está vivo, Ele ressuscitou. É por isso que eu levanto ramos, porque Ele não morreu. Por que nós celebramos Santa Ceia? Por que nós não celebramos Simão Bolívar? Robert Perón? Por que nós não celebramos Tiradentes? Por que nós não celebramos o Buda, Confúcio? Não, por quê? Porque foram grandes homens que lutaram pela liberdade, que amavam a liberdade. Mas eles morreram. Lá nas suas lápides, nos seus túmulos, está escrito, de alguma forma ou outra, algum indicativo: restos mortais de Dom Pedro, restos mortais de Buda, restos mortais de Simão Bolívar. Mas lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, quem foi lá sabe, não tem nenhuma placa dizendo restos mortais de Jesus. É por isso que nós, depois de 2000 anos, nós continuamos levantando ramos, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor que ressuscitou. Você pode levantar os seus ramos nesta manhã. Ele vive, Ele ressuscitou. Levanta os ramos, não abaixe os seus ramos. Vamos viver um domingo de ramos eterno. Segunda-feira, ramos levantado. Terça-feira, ramos levantado. Quarta-feira, ramos levantado. Quinta-feira, ramos levantado. Sexta-feira da paixão, ramos levantado. Sábado, ramos levantado. Domingo, ramos levantado. Ninguém vai entender, mas você vai sempre andar com o ramos levantado. O que faz o seu vizinho olhar para você diferente é saber que você está na luta, mas continua com o ramos levantado. O que faz o vizinho olhar para você diferente é de vez em quando ele ouvir uma crise dentro do seu casamento, uma crise dentro da sua casa, mas saber que você continua com o ramos levantado. É alguém lá no teu trabalho saber que você passa por dificuldade, mas continua com o ramos levantado. A diferença em nós está aí, na luta, na tribulação, perdi meu emprego, meu Redentor vive. Vamos continuar com os nossos ramos levantados. E quando chegar a sexta-feira da paixão, nós vamos continuar com os ramos levantados. Quero passar a palavra para o pastor, em nome de Jesus. Quem tem ramos aí? Deixa eu ouvir. Eu tenho. Pastor, o meu raminho é pequenininho, mas você tem. Tem que continuar. Não podemos deixar que as dificuldades venham ditar o nosso comportamento.